Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 3 de janeiro. Ibovespa terminou o dia em alta de 1,27%, aliviando então assim a queda da mini semana. Tivemos apenas 3 pregões nessa semana, dia 30 de dezembro, mais dia 2 e dia 3, pregão de hoje. A queda foi de 0,56% na semana, continua abaixo dessa região aqui em torno de 51.900 pontos. Para termos alguma perspectiva um pouco mais favorável para o índice, é importante estar acima desse patamar, até pelo gráfico diário, acima ali dos 52.500 pontos também seria algo mais significativo. Então começa na região de 51.900, que é 51.890, e até essa região de 52.500, 52.600. Aqui seria uma sinalização mais favorável para o índice ter uma perspectiva melhor em termos de curto prazo. Por enquanto, ainda o viés de baixa. A alta de hoje deu uma potencializada principalmente no leilão de fechamento. Se eu pegar aqui e colocar o gráfico de 1 minuto, a gente pode observar que isso aqui foi do leilão, foi no fechamento do leilão. Houve aí uma alta de 0,83%. Então, uma alta expressiva no leilão de fechamento para o Ibovespa, e várias ações tiveram esse leilão bem expressivo. Aí tem uma mudança de carteira no Ibovespa a partir de segunda-feira e geralmente há uma certa movimentação das carteiras dos fundos, ou seja, posições maiores aí em relação aos ativos. Olhando para a PetroR4, Petro teve um fechamento ruim, a queda foi de 1,97%, confirmando a saída aqui dessa pequena indefinição dentro do que havia mencionado. A perda da mínima do pregão de ontem aumentaria a chance de continuidade do movimento de baixa, e é isso que o ativo vem fazendo. Fechamento em 16,42, a semana terminou com queda de 3,01% e segue na sua atual tendência de baixa de curto prazo e também de médio prazo, já pelo gráfico semanal, após 2 semanas paradas, perdendo a mínima aqui desta semana. Aumenta a chance dessa tendência aí, confirmar essa tendência de baixa, seja de curto, também no médio prazo. Então é um ativo que não traz muita possibilidade de atuar na ponta compradora, principalmente swing trade ou de position trade. O ideal para a Petro, para voltar a pensar em compra nela, é que ela volte rapidamente para cima dessa região aí dos R$17, arredondando o valor, e proporcione compra através de fundo ascendente acima desse patamar. Enquanto isso não acontecer, é ativo mais favorável para planejamento de posições na ponta vendedora. Olhando agora para Vale 5, Vale 5 fechou o dia com queda de 1,57%, perdendo aqui esse suporte, perdendo aqui esse fundo anterior. Então, aquela sinalização de rompimento de resistência foi totalmente anulada no pregão passado, e a perda da mínima do pregão de ontem aumentou a chance de queda desse papel. Consequentemente, a perda do suporte, o viés era maior de baixa no curtíssimo prazo, apesar da tendência um pouco mais para indefinida. A de curtíssimo prazo aponta mais para baixo, onde o próximo nível de suporte está na faixa dos R$ 30,87, depois teria número redondo de R$ 30 para Vale 5. Da mesma forma que a Petro, não vejo alternativa de venda, de compra de swing trade em cima da Vale 5. Neste momento. Olhando agora para outros ativos aqui que separei para mencionar nesse pregão, mais para buscar alguma outra oportunidade de entrada, olhando aí para a partir da próxima semana. Uma dessas alternativas seria a Mills 3, que veio para um rompimento dessa zona aqui de resistência, fez o rompimento, gerou aqui um pullback, que é um retorno para a zona de resistência, testou essa região como suporte e gerou uma formação aqui de um martelo, um padrão de reversão dos candles. Uma pena que ele ficou com um stop um pouco grande, uma entrada aqui, por exemplo, na superação dos 32,80, 32,81 com stop aqui embaixo seria 2,7%, que é um valor um pouco acima da volatilidade do ativo. Mas é uma das alternativas, até podendo posicionar um stop um pouco mais curto, de pensar numa compra, tentando pegar ainda um movimento de subida que pode trazer a ação aí para a região dos R$ 34 ou um pouco mais. Então seria uma alternativa de entrada, de avaliar uma entrada já a partir da segunda-feira. All 3 já seria um pouco mais para contra a tendência, uma operação que o ativo está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes vem caindo bastante. Aqui esse movimento de baixa do gráfico semanal
já composto por 17 semanas, 34%, 35% de desvalorização, gerou aqui um candle de indefinição que também poderíamos chamar de martelo invertido, no pregão de hoje apresentando alta de 0,79%, e aí uma possível entrada de compra contra essa tendência, com risco maior, logicamente. Operar contra a tendência traz um risco maior, uma taxa de acerto mais baixa, seria aqui nessa superação da máxima de hoje, que ficou de R$ 6,00, que era R$ 6,48. Da superação de 6,48, o stop fica aqui em R$ 6,25 e tenta pegar aqui, no mínimo, esse risco dessa operação, ou seja, o tamanho do stop percentualmente falando, aqui para cima do preço de entrada. Próximo nível de resistência para essa ação fica na casa dos R$ 6,71 e acima disso já teria a região de R$ 6,92 e R$ 7,00. Pomo 4 da mesma forma, mais uma ação que está em tendência de baixa de curto prazo e também no médio prazo, gráfico semanal com topos e fundos descendentes, gráfico diário também com topos e fundos descendentes. A possibilidade de entrada seria depois de ter gerado o que chama nos candles um padrão chamado de Harami ou Arami, um candle de indefinição dentro de um corpo grande de baixa, depois de um movimento de queda, é uma alternativa de buscar uma entrada na superação da máxima desse candle com stop aqui embaixo, tentando pegar aqui um novo movimento de subida na ação, uma possível reversão de tendência da atual tendência de baixa. O cenário mais para um perfil mais cauteloso, eu aguardaria uma entrada nesse ativo já acima dessa faixa aqui de resistência, antigo suporte, agora funcionando como resistência, que está em torno aqui dos R$ 5,10. Então, acima dos 5,10, vejo o ativo mais interessante para planejar compras usando estratégias de correção. Destaque aí do dia de alta, o IBR4, teve outros destaques, mas essa com certeza foi um dos destaques durante todo o pregão, não foi apenas por causa do leilão. Quando eu falo apenas por causa do leilão, a LLXL3 teve um leilão muito forte para cima, 30 e poucos por cento, só de leilão, a MMXM3 também, mas enfim, essa aqui teve uma pequena puxada no leilão, mas a ação já veio de uma forte alta durante todo o dia, inclusive durante o dia já superando os 3,94, batendo na casa dos R$ 4,00 antes do leilão de fechamento. A ação então proporcionou alta de 17,43%. No médio prazo ela continua indefinida, apesar do fechamento da semana em alta de 13,22%. Aqui no gráfico diário, com esse rompimento, se a gente traça aqui uma linha em cima desses topos, o ativo ficou mais esticado para cima, principalmente a gente olhando para o G60, para o gráfico intraday. Não abriria posição de compra aqui já no rompimento dessa máxima, porque ficaria difícil de posicionar um stop aqui em um determinado ponto. Teria que contar com um stop, por exemplo, aqui abaixo desse topo anterior. Eu preferiria aguardar um chamado pullback, que a gente já falou sobre isso em outro ativo que a gente mencionou, que é o da MILS3. Então, o chamado pullback, um movimento contrário a esse movimento de alta, para buscar entrada mais pelo intraday do que de swing trade, mais de day trade do que de swing trade na IBR4. Pode ser até de 1 a 2 dias de pregão a duração dessa operação, comprando aí um fundo ascendente ou mesmo uma lateralização, seguida de um rompimento aí da máxima do atual movimento de subida. Por último, o BBDC4, agora olhando um pouco mais para baixo, tivemos uma queda aí de 1,45%. Esse movimento de alta, a ação está em tendência de baixa. Olhando aqui para os seus principais movimentos, vejo aqui uma tendência de baixa na ação. E nessa tendência de baixa, ela gera um novo topo descendente ao testar uma região importante de suporte que foi perdido. Então, mudança de polaridade, topo, fechamento em queda um pouco mais acentuada, G60 dando uma pequena congestionada, corrigida lateral, correção no tempo aqui no G60, após uma queda perdendo alguns fundos anteriores. Então a perda da mínima, dessa mínima aqui que foi de 28,42, aumenta a chance da ação dar continuidade a esse movimento de baixa do gráfico diário e a favor da tendência aqui do gráfico diário, a tendência de curto prazo, bem como aqui desse movimento de baixa do semanal que gerou uma correção e também abre a chance de novo movimento para baixo. Então, por enquanto,
até o presente momento não tem um cenário positivo para pensar em compra em BBDC4. Seria um pouco mais para a ponta vendedora, usando até o gráfico intraday para fazer uma possível venda, posicionando o stop aqui para cima, ou voltar a pensar em compra acima dos R$ 29,20, ou seja, acima desse patamar que ela respeitou, gerando um pivô de alta, já voltaria a pensar um pouco mais para a ponta compradora em cima de BBDC4. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Tenha um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.